Opa, tudo bom? Hoje a conversa vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre o Entre Planos. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos. Faz mais ou menos 6 meses que esse canal aqui começou a publicar vídeos regularmente, uma vez por semana. Pode ser que alguns de vocês estejam com a gente desde o começo, e pode ser que muitos de vocês conheçam o Entre Planos só há algumas semanas. E nesses 6 meses, a gente falou, é claro, sobre cinema, mas a gente discutiu muito mais. A gente relacionou os filmes com história, música, literatura, filosofia, psicologia e muito mais. Mas ao longo desses 6 meses, tem um assunto que a gente não tratou: a história desse canal. Por quê e como ele foi criado? Quem é esse cara aqui aparecendo na câmera falando sobre cinema toda semana? Então, pro episódio de hoje, eu decidi falar sobre a origem do Entre Planos. Afinal, eu acho que 6 meses já é um tempinho muito bom pra gente começar a se conhecer melhor, não é? Vamos começar pelo mais básico. Quem sou eu? Bom, como eu falo no começo de todos os vídeos, meu nome é Max. Pois é, meu nome é Max Valarezo. Atualmente, eu contabilizo 24 anos de idade e moro na bela capital do nosso país, Brasília, onde eu nasci e cresci. Eu sou formado em jornalismo pela UNB, a Universidade de Brasília, e eu sou extremamente feliz por ter escolhido esse curso. Ao longo dos meus anos de faculdade, eu pude aprimorar meu texto, aprender técnicas de apuração e acabei desenvolvendo um gosto muito grande por produzir conteúdo informativo. E o que um jornalista formado está fazendo no YouTube falando sobre cinema? Bom, é que eu sempre fui muito fã de cinema. Só que eu nunca tive muita vontade de ser cineasta, nunca tive muita vontade de trabalhar com a indústria do audiovisual. Logo nos meus primeiros semestres de faculdade, eu percebi que o meu interesse pelo cinema e pelo audiovisual estava muito mais no campo da teoria do que da prática. Então, por causa disso, enquanto eu pegava as minhas matérias obrigatórias de jornalismo, eu pegava também matérias de audiovisual como optativas, me focando só no que mais me interessava, como história e estética do cinema. Até que um dia eu consegui um intercâmbio universitário para morar 1 ano na cidade de Lyon, na França. E como a área de cinema lá é muito forte, eu optei por fazer uma pausa nos meus estudos de jornalismo e passar esse ano na França só estudando cinema. E ainda bem que eu fiz isso, porque eu adorei as matérias que eu peguei na França. Ao longo do meu intercâmbio, eu estudei história do cinema, cinema e filosofia, análise de filme, narrativa, teoria dos gêneros cinematográficos e até um pouco de história do teatro. Eu curti tanto passar esse ano imerso nos meus estudos sobre cinema, que quando eu voltei para o Brasil para fazer os meus últimos semestres de faculdade, eu decidi que eu queria fazer o meu trabalho de conclusão de curso relacionado ao audiovisual. E aí, na hora de escolher o tema do meu TCC, eu tive uma ideia. E se eu fizesse um canal no YouTube? Mas um canal completo, com logo, identidade visual e apresentar o episódio piloto. Na mesma hora, eu fiquei extremamente empolgado com a ideia, porque a verdade é que eu sou muito fã de YouTube. Sério, eu assino muitos canais por aqui e dedico várias horas do meu dia para ver vídeos de YouTube. E eu meio que já tinha vontade antes de criar um canal, só que acabei nunca fazendo isso por várias razões, sendo a principal delas a vergonha de aparecer na câmera. Então, fazer um canal pro meu TCC era a desculpa perfeita, porque eu ia ter que fazer direito se eu quisesse me formar. Pro episódio piloto, eu decidi adaptar um artigo acadêmico que eu tinha escrito e publicado quando eu estava no 4º semestre de faculdade, sobre a representação da Idade Média no filme Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, que é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Agora que eu já tinha isso definido, faltava fazer todo o resto. Pensar no nome, criar uma identidade visual, escrever o roteiro, filmar, editar, etc. Mas a minha sorte foi que eu contei com a ajuda de várias pessoas incríveis ao longo do ano em que eu preparei o meu TCC. Por exemplo, meu amigo Matheus Vidigal sugeriu o nome Entre Planos, que eu adorei e adotei na mesma hora. Já a identidade visual foi feita por outros 2 amigos, o Edu Varela e o Pedro Neto. E eu contei com mais 2 amigos na hora de fazer as gravações do episódio piloto, o André Ribeiro e o Lucas Gesser, que é o criador do podcast Cinedrops, que eu vivo falando aqui. Bom, ao final de 2 semestres de muito trabalho, o canal e o episódio piloto finalmente ficaram prontos. Se você nunca viu o nosso episódio piloto, que foi o meu TCC, eu vou colocar ele para você clicar aqui do lado, ou então um link aqui embaixo na descrição do vídeo. No final das contas, os professores da bancada adoraram o projeto, me passaram com nota máxima e pronto, estava formado o Max. A questão é que eu gostei tanto de fazer esse TCC que eu comecei a achar uma pena a ideia de simplesmente abandonar o projeto depois de ter me formado. E não era só eu não. Professores, amigos, familiares, muita gente me incentivou a continuar. Mas se eu fosse continuar realmente tocando o Entre Planos pra frente, eu ia precisar fazer algumas melhorias.
E foi isso que eu comecei a fazer. A primeira coisa que eu queria era criar um cenário para o canal. E aí eu contei com a ajuda da minha amiga super talentosa, Ana Caroline da Silva. Foi ela que idealizou tudo isso que vocês estão vendo aqui. Foi ela que pensou em usar essas estantes, em usar essas lâmpadas de filamento aparente, de pegar várias imagens e colocar elas nessa disposição diagonal que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Ela fez um trabalho incrível e eu fiquei super feliz com as ideias dela. E aí foram umas boas semanas pra gente conseguir montar isso tudo aqui do zero, porque a gente teve que pintar a parede, encomendar essas estantes aqui, mexer em fiação elétrica, um monte de coisa. Foi uma trabalheira, mas no final das contas ficou pronto. E agora que o canal tinha uma casa oficial, só faltava eu conseguir ajuda para fazer os vídeos. Afinal de contas, naquela época os meus conhecimentos de edição eram bem básicos. Mas felizmente, os meus parceiros da Finish Him toparam tocar esse projeto comigo, e são eles, o Henrique e o Ícaro, os grandes responsáveis pela bela edição que vocês veem aqui no Entre Planos toda semana. No total, entre criar esse cenário aqui e produzir os novos episódios do Entre Planos, foram 4 meses de preparação. Até que no dia 17 de dezembro do ano passado, a gente lançou o primeiro vídeo da nova fase do canal. E desde então, a gente está aqui toda semana produzindo conteúdo para vocês. Então beleza, agora vocês já sabem da origem do Entre Planos. Mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô criando esses vídeos? Bom, em primeiro lugar, porque, como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de aprender e pesquisar sobre cinema. Só que não se trata só disso. É muito mais do que isso. Minha paixão tá em criar conteúdo informativo para vocês. Poder falar toda semana com vocês, compartilhar tantas ideias e falar sobre cinema é uma felicidade gigantesca para mim. Eu acredito de verdade que o cinema é um excelente ponto de partida para a gente aprender coisas novas, expandir nossos conhecimentos e desenvolver novas perspectivas. E é por isso que toda semana a gente está aqui analisando a arte cinematográfica e explorando a relação entre o cinema e outros campos do conhecimento, como literatura, história, música, artes plásticas, filosofia, psicologia e muito mais. Porque eu acho que explorar todas essas ideias só enriquece ainda mais a nossa relação com o cinema. Refletir toda semana sobre nossos filmes e programas preferidos, descobrir coisas novas e compartilhar isso tudo com vocês é uma felicidade que sei lá, não consigo nem descrever direito. Eu não sabia nem que dava pra curtir tanto fazer alguma coisa assim na vida. Então, muito obrigado de verdade a todos vocês que têm acompanhado esse meu projeto aqui no YouTube. Não importa se vocês estão com a gente desde o começo ou se vocês chegaram aqui só algumas semanas atrás. Porque o que importa mesmo é que vocês continuem aqui com a gente, usando o cinema para debater novas ideias, todo mundo junto. O Entre Planos ainda é um canal pequeno e novo, mas que está crescendo pouco a pouco. Esse projeto me deixa incrivelmente feliz, então eu não pretendo parar tão cedo. E eu espero que vocês continuem com a gente e ajudando o canal a crescer cada vez mais. Mas aí você me pergunta, Max, como eu posso ajudar o Entre Planos a crescer mais? É bem simples. Em primeiro lugar, se você ainda não se inscreveu no canal, basta clicar no botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Depois, vocês podem acessar e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Entre Planos. Para facilitar, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E é claro que a outra coisa que vocês podem fazer para ajudar o Entre Planos a crescer ainda mais é divulgar o nosso conteúdo. Compartilhar nossos vídeos no Facebook, no Twitter, mandar os episódios para a família, para os amigos, todas essas coisas. Porque isso ajuda demais a gente, de verdade. Só faz 6 meses que o Entre Planos está aqui no YouTube, mas pode apostar que eu tô com muita disposição para fazer isso por bastante tempo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.